Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes aí da Rádio Ágape, todos os amigos aí do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de quarta-feira, onde nós estamos aqui mais uma vez, iniciando mais esse estudo bíblico da palavra, irmãos, de todas as quartas-feiras, amém, irmãos? Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. Nós demos uma paradinha aqui semana passada, né, no estudo bíblico, mas estamos retomando hoje para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Então os irmãos fiquem todos aí ligadinhos a partir de agora, amém? Que os irmãos possam começar aí a assistir, que os irmãos possam começar aí a acompanhar pela internet ou pela Rádio Ágape, né? Esse estudo bíblico abençoado da palavra do Senhor a partir de agora, né? Um alô aí para todos os congregantes ali do ministério e também para todos os amigos do Facebook que forem entrando para acompanhar esse estudo bíblico da palavra, meus irmãos. Nós vamos estar aqui com o estudo bíblico abençoado nessa noite de hoje. Daqui a pouquinho vou estar divulgando aqui qual estudo, irmãos, porque ainda não temos a revista, mas enquanto não temos a revista, nós vamos fazer aqui nessa noite um estudo abençoado da palavra de Deus, abençoado e muito importante para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mas antes de tudo, né, vamos fazer aqui uma oração. Vamos agradecer a Deus nessa noite. Amém? Só trocar de lado aqui para ficar melhor, irmãos. Vamos estar orando aqui a Deus, agradecer ao Senhor nessa noite abençoada. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, meu Deus, nessa noite, mais uma vez, nós estamos aqui para louvar, engrandecer, exaltar o seu nome, meu Pai. Estamos aqui para te apresentar esse estudo bíblico da tua palavra, Senhor Jesus. Esse estudo, este ministério ao qual o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor Jesus. Que todos os irmãos possam estar aí, meu Pai, aprendendo mais um pouquinho. Que todos nós venhamos aprender mais um pouco com a tua palavra, Senhor, meu Deus. Que todos possam aí, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, estar recebendo a palavra, Senhor. Que todos possam estar ligadinhos aí, que o Senhor repreenda todo impedimento nessa noite, meu Pai. Nos cubra aqui debaixo da tua proteção, meu Deus. Em nome de Jesus, repreenda todo impedimento, todo mal. Tudo aquilo que Satanás muitas vezes se levanta para atrapalhar, meu Pai. Nós repreendemos nessa noite, porque tudo aqui é para a tua glória e para a tua honra, para o nosso crescimento espiritual, Senhor. Porque nós sabemos da importância de nós crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Colocamos diante de Ti, meu Pai, esse estudo e desde já Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vai um alô para todos os congregantes do ministério, nossos irmãos que já estão aí, nossa irmã Tereza, a minha esposa está aí, a missionária Nilma, a nossa irmã Letícia Carvalho já está aí também, a nossa irmã Nilde Vila Nova, e também está ali o Pedro, né? Já sabe que o Pedro está aí também, que às vezes não aparece aqui na hora, né? Mas durante a programação aí, que Deus possa estar abençoando aí a todos os irmãos nessa noite abençoada, irmãos. É incrível, né? Começamos a programação aqui, o telefone toca, irmãos. É incrível. Meu telefone dificilmente toca. Dificilmente toca, passa quase o dia todo sem tocar. Começa a programação, nós usamos ele aqui também para nos ajudar na transmissão, né? Aí começa a programação, o telefone toca. É incrível, meus irmãos. Mas já colocamos aqui no silencioso e nós vamos aqui estar trazendo esse estudo, irmãos, esse estudo abençoado nessa noite de hoje. Nossa diaconisa Neide também já está aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, esse estudo de hoje é forte, o tema é forte e o tema é abençoado. E o tema, meus irmãos, ele envolve todos nós, né? Ele acaba envolvendo aí todos nós cristãos, todo ser humano, na verdade, é envolvido com esse tema aqui. Amém, meus irmãos? Vou estar colocando aqui para os irmãos verem, ó. É este estudo aqui, é este tema, os pecados da língua. Esse é o estudo de hoje, os pecados da língua. E essa imagem, né, já diz tudo. Olha só que imagem forte, irmãos. Olha só, o arame farpado ali na língua, né? Olha só, irmãos, é uma imagem muito forte e é um tema muito forte também. É um tema que quando nós começamos a estudar, provoca ali um temor nos nossos corações. Provoca aí uma reflexão nas nossas vidas, né? Porque todos nós, como vamos aprender aqui,
Todos nós tropeçamos muitas vezes neste pequeno órgão do nosso corpo, né? Que é a língua. Amém, meus irmãos? Vai um alô para nossa irmã Taline também. Que Deus abençoe a irmã Taline, a irmã Marina, toda a família aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, este é o estudo de hoje. Preparei esse estudo, né? Não é com a revista, mas eu preparei aqui um esboço. E com certeza Deus vai estar falando aqui ao meu e ao seu coração nessa noite. Amém? Texto áureo. Texto áureo é o texto principal. O texto principal da lição é este aqui, meus irmãos. Vou estar colocando aqui para vocês. O texto principal está lá em Salmo 141, versículo 3. Os irmãos aí da rádio, paz do Senhor, para o evangelista Jefferson, que já está aí também. Que Deus abençoe a todos. A Giovana, a Carol, que Deus abençoe a todos. Os irmãos aí da rádio, né, peguem suas Bíblias, porque os irmãos do Facebook têm como acompanhar os textos aqui, mas o da rádio não. Então da rádio peguem suas Bíblias, do Facebook também, se quiserem pegar suas Bíblias também, peguem aí e acompanhem esse estudo abençoado. Texto áureo, o texto principal da lição de hoje é o Salmo 141, versículo 3, que diz assim: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Essa é a nossa oração, irmãos, de hoje. Amém? É isso que nós vamos pedir para Deus de hoje. Que através desse estudo nós possamos aprender a colocar uma guarda nas nossas bocas, né? Pedir para Deus nos ensinar, pedir para Deus nos transformar. Para que a gente, irmãos, pare de pecar, né? Com a boca. Porque eu entendo que nessa terra, enquanto nós estamos aqui nessa terra, parar totalmente é impossível. Senão Jesus não tinha morrido naquela cruz por todos nós, né? Então, tendo com isso que uma hora ou outra nós vamos acabar tropeçando, mas nós podemos, irmãos, pedir para Deus colocar uma guarda na nossa boca, não nos deixar cair em tentação, para nós estarmos aí cada vez mais, irmãos, abençoando, né? Usando a nossa boca para louvar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmãos Marina, que Deus abençoe aí também todos os irmãos em nome de Jesus. Que os irmãos fiquem ligadinhos aí, viu? Os irmãos do ministério, fiquem ligadinhos aí no estudo, amém? Para nós estarmos aprendendo cada vez mais aí da palavra de Deus, em nome de Jesus. Então esse é o texto áureo, e nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Se os irmãos não conseguirem ler a leitura bíblica em classe aí nas suas casas, não esquenta, porque a letra é pequena, né? São vários versículos, a letra está pequena aqui, mas não esquenta. Se os irmãos não conseguirem ler aí, pode deixar que nós vamos estar lendo daqui, amém? Então está lá em Tiago 3, versículo 1 ao 12, irmãos. Tiago 3, versículo 1 ao 12. A palavra de Deus vai dizer: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amanse e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce.
Aleluia, glória a Deus, irmãos. Muito forte, né? Muito forte este texto também. Então nós vamos estar aqui, meus irmãos, refletindo muito mais sobre esse tema. Como eu falei, esse tema envolve todos nós, todo ser humano, todo cristão está envolvido neste tema. Porque como foi bem dito aqui nesse texto, né, na leitura bíblica em classe, todos nós tropeçamos na língua, no falar, né? Aquele que não tropeça é um homem perfeito. Agora eu te pergunto, qual homem é perfeito nessa terra? Eu só conheci um homem, né, perfeito nessa terra, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse texto falou que o homem é incapaz de dominar esse pequeno membro, a sua própria língua, irmãos. Nossa única esperança, nossa única chance de estar cada vez mais, meus irmãos, controlando a nossa língua, controlando a nossa boca, é quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai produzir em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é como se fosse ali um fruto com 9 gomos, né? E um desses gomos é o domínio próprio. É a gente ter a capacidade de dominar o nosso falar também. Amém? Então, como eu disse, todos nós estamos envolvidos nesse tema. Quero aqui trazer mais um versículo para os irmãos entenderem melhor como que todos nós estamos envolvidos nesse tema, irmãos. Eclesiastes 7, versículo 20 ao 22. Olha só o que vai dizer. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes os outros. Amém, irmãos? Glória a Deus? Muito forte, né? Então o que está dizendo aqui? Não há homem justo, né, sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então todos nós pecamos, esse é o primeiro ponto. E aqui está falando também para nós não aplicarmos no nosso coração tudo aquilo que se fala do nosso respeito. Senão nós vamos acabar ouvindo alguém falar mal da gente, nos amaldiçoar. Mas aqui também diz para nós meditarmos, refletirmos em nós mesmos. Porque o nosso coração também já confessou muitas vezes que nós também já amaldiçoamos os outros. Então não existe aquele negócio, né? Falaram mal de mim, como se nós nunca tivéssemos falado mal de alguém, né? Então é isso que esse texto está querendo dizer. Então, da mesma maneira que nós precisamos de perdão, nós temos também que exercer o perdão. Então, irmãos, hoje nós vamos falar aqui também sobre o poder da língua. Porque a língua possui a palavra de Deus nos garante, né? Que a língua possui o poder de vida e de morte. Está lá em Provérbios 18, versículo 21. Olha só o que vai dizer, Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então tudo aquilo que sai das nossas bocas, meus irmãos, tem consequência, né? Tem consequência. Da nossa boca tem que sair bênção. Da nossa boca tem que sair também correção, né? Porque a correção também é uma bênção. Mas nós temos que ter cuidado com a maneira de falar, com os julgamentos, porque a Bíblia até diz que da mesma maneira que nós julgamos, nós vamos ser julgados também. Da mesma maneira que nós medimos os outros, nós vamos ser medidos também. Então temos que ter cuidado com a mentira, são os pecados da língua, né? A mentira, o engano, a blasfêmia, a murmuração. Murmuração também é um pecado da língua, irmãos. Reclamação é um pecado da língua também. Palavras torpes, aquelas palavras torpes, palavras chulas, né? Isso não convém ao cristão. Xingamentos, cristãos estão xingando, né? A ira, quando a ira toma nosso coração, que a gente acaba gritando, se irando, é pecado também. Como eu falei, a Bíblia fala que nós seremos justificados ou condenados por aquilo que nós falamos também. Então toda palavra torpe, a Bíblia fala que toda palavra torpe nós vamos prestar contas, palavras fúteis, né? Xingar, palavras chulas, tudo isso, irmãos, tudo isso faz parte dos pecados da língua. Olha só que perigo, amém? E aqui falou sobre o poder, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Porque Deus, irmãos, Deus ele nos fez a imagem e semelhança dele, não é verdade? Deus, ele possui poder. Deus ele criou tudo pelo poder da palavra. E tudo é sustentado pelo poder da sua palavra. Pela palavra do seu poder.
E como Deus nos fez a imagem e semelhança dele, a nossa palavra também tem poder. A nossa boca tem o poder de trazer vida e trazer morte também. No decorrer da lição, vamos estar falando sobre isso, amém? E os irmãos que estão aí também nos comentários podem participar, viu, irmãos? Pode participar. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aí, porque até ajuda também na transmissão para outras pessoas também que estiverem assistindo, que vão assistir aí também, vão ajudar também, com certeza, em nome de Jesus. Então vamos falar sobre o poder da língua. O poder. Então, irmãos, a Bíblia compara a língua com várias coisas, mas eu separei aqui 6 coisas. 6 coisas a qual a nossa língua é comparada. Amém? 6 coisas que a língua é comparada. Glória a Deus. E nós vamos usar aqui textos bíblicos. Como nós falamos de poder, nós vamos falar aqui de vários poderes que a língua tem. Olha só. O primeiro, meus irmãos, a primeira coisa que a língua é comparada, foi até nesse texto que nós lemos, a língua é comparada com um pequeno leme. O leme é algo ali que dá direção ao navio. O leme, meus irmãos, é ali um objeto bem pequeno, né? Que dá direção ao navio. É uma ferramenta ali que tem no navio bem pequena, que acaba dando direção ao navio. Imagina o tamanho do navio, né? E é direcionado ali por um pequeno leme. Então a primeira coisa que a língua é comparada é com um pequeno leme. Olha só. Tiago 3, versículo 4. Vamos colocar aqui, Tiago 3, versículo 4. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Então o leme, né, é o que controla ali grandes navios. É um objeto tão pequeno e controla grandes navios. É assim que é comparada a nossa língua também. Então, a língua é comparada com o pequeno leme, por quê, meus irmãos? Isso é o poder de quê? Poder de controle. É o poder de controle. Então, a nossa língua pode nos controlar. A nossa língua pode nos controlar. E aí, como nós falamos, o perigo, né, da murmuração, da reclamação, da mentira, do engano, porque tudo isso, irmãos, vai influenciar em toda a nossa vida. Se nós usamos bem, como foi dito aqui em Provérbios, as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, nós vamos comer do fruto. Nós vamos acabar trazendo consequências boas para as nossas vidas se nós usarmos bem. Mas se nós usarmos mal, pode ter certeza que tudo isso vai controlar a nossa vida. Irmãos, a murmuração é um caso muito sério. Aquelas pessoas que murmuram, meus irmãos, vocês veem que a vida daquela pessoa não vai para frente. A vida daquela pessoa não vai para frente. Tudo aquilo que sai da boca dela acaba controlando a vida dela. Ela fala, nada presta, nada está bem, nada vai bem na minha vida, não sei por que eu nasci, não sei qual é o propósito da minha vida. As coisas vão de mal a pior e você vê que a pessoa está sempre numa situação ruim. Se nós formos observar bem, a Bíblia nos ensina que nós comemos as nossas próprias palavras. Nós comemos as nossas próprias palavras. Tudo aquilo que sai da nossa boca, nosso ouvido ali já ouve. Nosso cérebro ali assimila, né? Certa vez chegaram para Jesus e falaram, mestre, por que seus discípulos não lavam as mãos? Estavam preocupados ali com o exterior, né? Por que seus discípulos não lavam as mãos? Vai um alô aí para nossa irmã Maria Clarinha, que está aí também. Que Deus abençoe a Maria Clara, em nome de Jesus. Então, certa vez chegaram para Jesus e falaram, os fariseus ali, né? Falaram, mestre, por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, antes das refeições? Aí Jesus percebeu ali que eles estavam preocupados mais com o exterior, né? Não é que é errado lavar as mãos, irmãos, é certo, né? É certo lavar as mãos, ainda mais nessa época de pandemia. Mas Jesus estava querendo dizer o seguinte, eles se preocupavam tanto com o exterior e se esqueciam de olhar para o interior. Aí Jesus falou assim, não é o que entra dentro do homem que contamina. Porque o que entra dentro do homem, né, logo é jogado fora. Passa pelo estômago ali e logo é jogado fora. Mas é o que sai de dentro do homem é o que contamina. Porque do interior do homem, aí Jesus falou, olha só. Porque do interior do homem surge tudo que é coisa ruim. Tá lá em Marcos 7:21, né? Depois os irmãos conferem lá. Do interior do homem sai todas as coisas ruins. As invejas, as iras, irmãos, as murmurações, as reclamações, as blasfêmias, tudo de ruim sai de dentro do homem. As mentiras, os enganos,
Tudo, irmãos, de ruim sai de dentro do homem e isso contamina todo o homem. Olha só, do interior do homem sai tudo, as mentiras, as blasfêmias, os enganos, as invejas, as contendas, as dissensões, as murmurações, e isso contamina o homem. E Jesus ensinou, né? Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Porque a nossa boca fala aquilo que está cheio o nosso coração. Então aquilo que tem dentro dos nossos corações é que sai de dentro de nós, irmãos, e acaba contaminando todo homem. Então nós somos contaminados por aquilo que sai da nossa boca também. Nós comemos as nossas próprias palavras. A pessoa que está sempre agradecendo, sempre feliz, sempre profetizando coisas boas, pode observar, irmãos, essa pessoa vive mais em paz. Agora a pessoa que só reclama, pessoa que só amaldiçoa, pessoa que só xinga, pode ver que a vida não vai para frente. Pessoa que está sempre se maldizendo. Ah, eu não valo nada, porque minha vida é assim. Eu sou triste, eu sou isso, eu sou depressivo. Irmãos, a Bíblia fala, assim como imagina a nossa alma, assim nós somos. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque isso vai conduzir a nossa vida. Isso vai controlar a nossa vida, a nossa maneira de viver. Então a língua, em primeiro lugar, é comparada com um pequeno leme. Ela pode controlar a nossa vida. Controlar para o caminho certo, mas também controlar para o caminho errado. Controlar para o caminho mau. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque aquilo, em primeiro lugar, vai nos contaminar. E contamina também outras pessoas. Porque a Bíblia fala para a gente ter cuidado com a raiz de amargura. Porque a raiz de amargura contamina a muitos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ela brota de dentro de nós e contamina a muitos também. Se você estiver num lugar onde as pessoas só reclamam, você vai começar a reclamar também. Eu tenho um grupo lá no meu serviço, né, um grupo de WhatsApp do meu trabalho lá, dos funcionários onde eu trabalho, dos empregados ali da empresa. E esse grupo, irmãos, meu Deus, o que tem de reclamação. Aí eu fico ali vendo as notícias, né? Tem que estar por dentro das notícias do que está acontecendo na empresa. Mas muitas vezes eu até evito. Porque se eu ficar ali também já dá vontade de reclamar também. Irmão, já dá vontade de mandar uma mensagem, reclamar. E várias vezes já fiz isso. Reclamei ali. Aí muitas vezes então eu evito. Eu evito, meus irmãos, porque isso influencia. Se você andar num lugar onde as pessoas estão mentindo o tempo todo, vai passar um pouquinho, você vai mentir também. Pode observar. Crianças que crescem num ambiente onde os pais estão sempre mentindo, as crianças aprendem a mentir também. As crianças vão crescendo e ficando mentirosa também. Se a criança crescer num ambiente onde os pais estão xingando o tempo todo, passa um pouquinho, a criança já está xingando também. E tem muitos pais, né, que acham bonito. Tem pais que falam, que gracinha, falou o seu primeiro palavrão. Olha só como o mundo jaz no maligno, né? Então tudo isso influencia, tudo isso controla as nossas vidas. Então temos que ter cuidado com esse pequeno órgão. Ele é pequeno, mas ele pode controlar a nossa vida tanto para o bem como para o mal. Então, primeira coisa com que a língua é comparada é com o pequeno leme, poder de controle. Segunda coisa, irmãos, a língua é comparada com uma pequena fagulha. Vamos lá, Tiago 3, versículo 5. Olha só, Tiago 3, versículo 5. Assim também a língua é o pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então a língua é comparada com a pequena fagulha. Isso é o poder de quê, irmãos? Poder de ignição. É o poder de ignição, poder de botar fogo em alguma situação. Primeiro, né, que a língua é um pequeno membro, mas se gloria de grandes coisas. A vaidade, né, sai da nossa boca. A soberba, o orgulho, gloria-se de grandes coisas a nossa língua. E todo um bosque, imagine um bosque. Um bosque é grande, né? Imagina uma floresta. Tem algumas traduções que dizem floresta. Uma floresta inteira pode ser incendiada por esse pequeno membro. Como se fosse ali uma faísca, né? Como se fosse ali uma fagulha. Já viu esses incêndios que tem aí? Os incêndios que tem no tempo de seca? Esses incêndios, a maioria deles começa com uma pequena fagulha. E incendeia uma floresta toda. Então aquele pequeno boato. Não tem aquele pequeno boato? Aquele pequeno boato. Aquela coisinha que muitas vezes nós falamos. Não, aqui só foi um comentário, né? O crente ele gosta de falar isso. Não, só tô comentando. Não tô falando mal, não.
Não estou fofocando, estou só comentando. Nós não temos esses argumentos, irmãos, os cristãos? Estou só comentando. Não, estou falando aqui para a gente orar. Irmão, se fosse para orar mesmo, nós não estaríamos, né, orando, né? Se a gente tivesse preocupado em orar por aquela vida, nós não estaríamos, né, orando no lugar de falando? Às vezes eu paro para meditar nessas coisas. Pera aí, nós falamos que estamos comentando isso apenas para orar por aquela vida. Mas se fosse pra gente orar, a gente estava orando, né? Não era falando. Não é verdade? Então, meus irmãos, poder de ignição, poder de tocar fogo numa situação. A língua tem esse poder também. Porque tem um ditado aí, né? Nem todo ditado é bíblico, nem todo ditado popular é bíblico, né? Mas tem alguns ditados populares aí que ensinam a mesma coisa que a Bíblia ensina também, né? Que até tem princípios ali que nós podemos aprender e que, se nós formos olhar bem, são princípios que a Bíblia também ensina. Então tem um ditado que fala: quem conta um conto aumenta um ponto. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então aquela história de sempre estar aumentando alguma coisa, né, irmãos? Às vezes vai falar algo e já aumenta um pouquinho ali. Às vezes não foi nem aquilo tudo e já aumenta um pouquinho. Às vezes você ouve um boato, ouve um boato e já começa a espalhar, não sabe nem se é verdade. Aí ouve um boato e já começa a espalhar. Começou ali com uma coisinha, aí já começa a espalhar. E crente, irmão, crente ele não pode trabalhar com boato. Crente trabalha com fatos e não com boatos. Certa vez, né, eu ouvi um exemplo, e esse exemplo é muito forte. Que muitas vezes, dependendo daquilo que a gente falar, não vai ter volta. A língua também, daqui a pouco nós vamos ver isso, é comparada com uma flecha. A flecha, depois que é lançada, não tem como mais voltar. E certa vez, irmãos, eu ouvi uma comparação que muitas vezes aquilo que a gente fala, se a gente for tentar consertar de novo, se a gente tentar consertar, é praticamente impossível. É como se você pegasse ali um travesseiro de penas, né, aquele travesseiro de pena de ganso, subisse num prédio bem alto, num dia que estivesse ventando muito, aí você esvaziasse aquele travesseiro de pena. Vai pena para todo lado, né? Vai pena voando para todo lado. E aí você tentar juntar todas as penas para colocar dentro do travesseiro de novo. Você vai conseguir? Não, porque depois de lançado não tem mais volta. Muitas vezes aquilo que nós falamos vai ter esse efeito também. Não tem como voltar atrás. E aí uma situação pode se tornar irreversível por algo que nós falamos. É claro que muitas vezes, como nós vamos aprender aqui também, muitas vezes, irmãos, nós vamos ter, né, que denunciar algo. Muitas vezes nós vamos ter que falar algo. Mas nós temos que averiguar. Porque tem situações que não tem como. Você tem que fazer uma denúncia. Por exemplo, se você conhece... Vou dar um exemplo aqui, né? Se você conhece um assassino, um estuprador, um assassino que está matando alguém, que está estuprando alguém, né? E aí você sabe daquilo, você vai ter que denunciar. Porque senão você vai cometer o pecado de omissão. Mas para isso, irmãos, a pessoa tem que ter certeza. Nosso evangelista Jefferson está falando aqui, ó. É igual os 3 mensageiros de Satanás. O me disseram, o me falaram e o me contaram. Olha só, irmãos, que forte. 3 mensageiros de Satanás. Me disseram, me falaram e me contaram. Então, às vezes a pessoa vai chegar na gente assim: como você ficou sabendo? Me disseram. É porque me contaram. Não, é porque me falaram. Então, olha só o cuidado que temos que ter, meus irmãos. Eu entendo, irmãos, que tem muita, como eu falei, muita situação esse tempo agora tem que ser denunciada. Igual hoje em dia muitos falsos profetas, né? Muito engano, muita enganação. Então, às vezes, Deus vai querer te usar para fazer alguma denúncia. Mas para isso tem que averiguar. Hoje em dia, em tempos de internet, é muita fake news, muita notícia falsa, montagens. Então tem que averiguar, irmãos. Tem que averiguar para a gente não cometer este erro. Amém? Eu falei para minha esposa: rapaz, tem coisas assim que eu vejo que é até importante denunciar, mas a gente tem que averiguar primeiro para saber se é isso mesmo, para saber se é verdade. Muitas fake news através do WhatsApp, através do Facebook. E se a gente sair espalhando sem saber se é verdade, nós podemos cometer um erro que depois não tem volta. Uma pessoa caluniada, ela pode até tirar a sua vida. Pode tirar a própria vida. Então, crentes não trabalham com boatos. Crentes trabalham com fatos. Amém, meus irmãos? Então, essa é a segunda coisa que a língua é comparada. É comparada com uma pequena fagulha, que é o poder de ignição. Terceira coisa com a qual a língua é comparada, irmãos:
com veneno. A língua é comparada com veneno. Tiago 3, versículo 8. Está aqui. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Eita Deus. Olha só, irmãos. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então a língua é comparada também com veneno. O que quer dizer isso? Poder de quê, pastor William? Poder de morte. A língua pode causar morte, como nós falamos aqui. Um veneno mortal. Como eu falei, irmãos, uma pessoa que é caluniada, que é difamada, tira a própria vida. Alguma mentira ali que aconteceu, a pessoa pode tirar a própria vida. E não só isso. Quantas famílias estão aí matando uns aos outros? Quantos pais matando os filhos, irmãos, com a língua? Quantos maridos matando as esposas? Quantas esposas matando os maridos? Como eu falei aqui no começo, quantos pais matando os filhos? Irmãos, eu já tive experiência de ouvir coisas assim na minha infância que ficou muitos e muitos anos na minha mente. Eu já ouvi coisas assim a meu respeito quando eu era criança que ficou muitos e muitos anos na minha mente. Por isso que eu dou testemunho para os irmãos. Eu era chamado, irmão, de certos nomes que eu acabei crescendo achando que eu era aquilo mesmo. Me chamava tanto de certos nomes que eu achava que era aquilo mesmo. Eu acreditei naquilo. Então, irmãos, é um mal que muitas vezes é irreversível. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Jesus ele traz uma libertação para nossa mente. Mas nem todos entregam sua vida para Jesus. Pessoas podem tirar a própria vida. Então, muitas vezes, os pais podem falar. Às vezes, os pais falam para os filhos: ah, esse menino é um imprestável. Ah, esse menino não sabe fazer nada. Ah, esse menino não vale nada. Ah, esse menino nunca vai ter um futuro. Esse menino é um Zé Ninguém. Esse menino nunca vai dar em nada na vida. Aí sabe o que acontece? A criança cresce com aquilo na mente. A criança vai crescendo com aquilo, vai acreditando naquilo. Aí quando a criança vira ali um adolescente, um adulto, se revolta, vira um bandido, começa a praticar todas as coisas horríveis. E aí os pais ainda falam: eu não falei? Eu não falei que esse menino não ia dar em nada? Pois é, falou, mas não deveria ter falado, né? Porque o poder da vida e da morte está na língua. Quantos ministérios sendo destruídos por causa da língua? Quantas mortes sendo causadas em ministérios também? Pastores que muitas vezes causam a morte de ovelhas, de membros. Membros que muitas vezes causam a morte de pastores, né? Porque tem de tudo, irmãos. Tanto o líder pode causar a morte ali de um membro, como um membro pode causar a morte de pastores também. Já teve pastores se suicidando, mas já teve pessoas também cometendo um dos suicídios, que fatalmente também vai levar à condenação, né? Que é o suicídio espiritual. Por causa de algo que ouviram também na igreja. Não estou dizendo aqui que é argumento, né, para a pessoa sair do caminho de Jesus, nem é. Ou não, né, irmãos? Eu não estou falando aqui que é um argumento para a pessoa sair dos caminhos de Jesus. Não estou falando disso, não. Mas tem pessoas ainda, irmãos, que não estão ali com estrutura. Tem pessoas que são novas na fé, novos convertidos. Tem pessoas que são mais, que têm ali o sentimento, né? São mais sensíveis a palavras do que outras. Então é claro que a verdade tem que ser pregada, mas é com sabedoria, é com amor. Eu nunca vi Jesus matando ninguém com palavras. As palavras de Jesus traziam vida. As pessoas que morriam com as palavras de Jesus, não era porque Jesus matou com a palavra, era porque a própria pessoa se suicidava espiritualmente. Ouvia as verdades de Jesus e não queria aceitar. Mas Jesus ele não pregava com ira, com rancor, com mágoa, não. Muitas vezes somos nós que fazemos isso, né? Queremos exortar, corrigir os irmãos, uns aos outros, mas às vezes é com mágoa, às vezes é com ressentimento, e aí a boca fala do que o coração está cheio. Mas Jesus não, as palavras de Jesus eram de vida. As pessoas que morriam depois de ouvir ali um ensino de Jesus, eram as pessoas que não recebiam o ensino para a vida. Irmãos, então nós temos que ter cuidado com isso. Famílias sendo destruídas por causa de uma palavra mal colocada também, né? Temos que ter cuidado. Como eu falei, a verdade é para ser dita, a verdade é para ser pregada, mas temos que buscar uma sabedoria do alto, de falar da maneira correta e na hora certa. Da maneira correta, irmãos, e da forma certa. Eu olho para Jesus
Jesus muitas vezes, quando era para falar, ele falava. Quando era para ele se calar, ele se calava. E muitas vezes também ele falava, tu o dizes. Isso quer dizer o quê? Que Jesus sabia colocar bem as palavras em qualquer situação. Qualquer situação, Jesus sabia usar ali as palavras com toda sabedoria e com cuidado. Amém, irmãos? Então continue se ensinando, continue pregando, continue falando a verdade, e não só falando, mas vivendo, né? Porque falar é fácil. A gente aprende a verdade, a gente fala. Agora, na hora que nós vamos viver, aí é que são elas, né? Mas com todo cuidado. Cuidado com as palavras de maldição, cuidado com os xingamentos, cuidado com as palavras torpes, cuidado com as palavras duras, cuidado com as palavras chulas. Amém, meus irmãos? Eu creio que esse ensinamento está cortando em todos nós, porque, como foi dito aqui, mas nenhum homem pode domar a língua, é o mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Então, veneno, poder de morte. Às vezes as pessoas podem até pensar, a cobra, o veneno da cobra é na língua, né? Mas a cobra tem uma glândula ali, né? Tem uma glândula e o veneno sai pelo dente. Agora no cristão não, o cristão sai pela língua mesmo, né? Esse órgão que manipula as nossas palavras. Sem a língua você não consegue pronunciar bem as palavras, mas com a língua você consegue pronunciar direitinho. E às vezes nós usamos de uma maneira completamente errada, não é isso, meus irmãos? Vai um alô aí para nossa irmã Francisca Maria, nosso irmão Tiago Cruz e a Maria Clarinha eu já falei. Amém? Minha filha Suzane, né? Todos estão aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos nesse estudo bíblico, pode-se dizer que é o estudo bíblico, uma edição especial, né? Falando aqui da língua. Quando eu estava estudando essa palavra, irmãos, vem aquele temor no coração, né? Vem aquele temor, vem aquela dor no coração, assim, meu Deus, porque a gente percebe, irmãos, o quanto que nós falhamos muitas vezes. A palavra corta, a palavra é uma espada. Ela corta primeiro naquele ali que está lendo, que está aprendendo. Irmãos. Então, quarta coisa, só recapitulando aqui, a primeira coisa que a língua é comparada é um pequeno leme, é o poder de controle. Segunda coisa que a língua é comparada é como uma pequena fagulha, poder de ignição, de tocar fogo. Terceira coisa que a língua é comparada é com veneno, é o poder de morte. Quarta coisa com que a língua é comparada com chicote. Aí nós vamos lá para Jó 5, versículo 21. Amém, irmãos? Jó 5, versículo 21. Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto os irmãos leem. Jó capítulo 5. Perdão, irmãos, bati no microfone aqui. É ao vivo, né, irmãos? Ao vivo é uma benção. Jó capítulo 5, versículo 21. Olha só o que a palavra de Deus diz. Deixa eu aumentar aqui. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Do açoite da língua. Então a língua é comparada com o chicote. Porque com chicote é que pratica ali o açoite, né? A gente açoita com chicote, né? Então, do açoite da língua. A língua é comparada com chicote. Pastor William, isso é o poder de quê? Poder de tortura. Irmão, poder de tortura. Quantas pessoas torturando as outras com a língua, né? Às vezes a pessoa comete um erro lá no passado. E muitas vezes, né, quando aquela pessoa comete um erro, aí a pessoa se arrepende, Deus já perdoou aquela pessoa. E às vezes o que nós fazemos? Começamos a torturar. Começamos a lembrar o erro daquela pessoa. Começamos a jogar na cara. Começamos a jogar na cara. Ah, você fez isso. Ah, você fez aquilo. Você fez isso no passado. Agora você quer ser o santo, mas no passado você foi isso, foi aquilo. Torturando. Também podemos colocar novamente na família, né? Quantos esposos torturando as esposas com palavras desagradáveis. Ou as esposas torturando os esposos, pais torturando os filhos. Então a língua é comparada com isso também, com chicote. Poder de açoitar, poder de machucar, de torturar. Quantas vidas machucadas com algo que ouviu. Quantas vidas sendo machucadas todos os dias. Já pensou Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele levou ali 39 chicotadas mais uma, né? Que não poderia passar ali de 40. Era a tradição dos judeus, não podia passar de 40 chicotadas.
Tomou 39 chicotadas mais uma. Quando Jesus ia se entregar ali naquele madeiro. E foi uma tortura física. Agora imagine vidas que estão sendo torturadas há 10, 15, 20, 30 anos com palavras. Irmãos. E aí não é uma dor física. É uma dor que começa na alma. É uma dor que começa no coração. É uma dor emocional, é uma dor espiritual. Que acaba também refletindo no físico da pessoa. Nosso irmão Carlos André está aí também. Então, irmãos, existem doenças, eu já pesquisei sobre isso, existem doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. Psico que começa ali na mente, né? E somáticos é que somatiza para o corpo. Então começa na mente e acaba refletindo no corpo. Tem muitas doenças que os médicos não sabem a causa exatamente, né? Não sabem ali descobrir a causa daquilo. Porque uma das maneiras de eliminar a doença, de curar a doença, é saber a causa. E às vezes os médicos não sabem a causa. Mas quando for pesquisar bem fundo mesmo, bem fundo, aí vão descobrir que foi algo que começou no psicológico da pessoa. Pessoas adquirem ali muitas vezes alergias no corpo. Pessoas muitas vezes sofrem de problemas no fígado, nos rins, no estômago. Somatiza no corpo. Mas começou tudo na mente da pessoa, nas emoções da pessoa. Porque está sendo torturada há muitos anos por causa de palavras. Isso é muito sério, irmãos. Isso é algo para entristecer o nosso coração, mas também para nos dar esperança que através desse estudo nós possamos aprender a controlar a nossa língua. Agora, se você está sofrendo algo assim também, se você sofre com palavras, aprenda também a blindar os seus ouvidos. Porque quando alguém fala alguma palavra desagradável, alguma palavra de morte na sua vida, não é você que tem um problema. Quem tem um problema é a pessoa que está falando. Ore por essa pessoa. É a pessoa que está precisando de tratamento. Às vezes a pessoa pode chegar para você e falar, você é isso, você é aquilo outro. Aí você na mesma hora tem que se lembrar, não, eu não sou isso. Porque Deus não acha isso de mim. Aliás, essa pessoa é que é isso que ela tá falando. Porque essa pessoa é que tem um problema. Às vezes a pessoa pode te acusar de ter algum defeito, de ter alguma doença. Mas eu vou falar, não, eu não sou doente. Jesus já levou sobre si. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Doente é essa pessoa que está me ofendendo. Irmãos. Então aprenda a blindar os seus ouvidos também. Porque quando alguém fala algo contra as nossas vidas, não somos nós que temos um problema. É a pessoa. O problema é quando nós trazemos isso para dentro de nós. Quando nós trazemos isso para dentro de nós, aí se torna um problema. Porque nós vamos ficar pensando naquilo, nós vamos ficar sofrendo com aquilo, nós vamos ficar sendo torturados. Às vezes, muitas vezes pode acontecer também, que a pessoa até parou de nos torturar. A pessoa falou algo ali que não agradou, às vezes a pessoa até parou de falar. Mas aí a gente não esquece, né? A gente não esquece, a gente fica lembrando o tempo todo. Aí nós mesmos estamos nos torturando. Então muitas vezes nós podemos ser torturados por outras pessoas, ou torturar outras pessoas, né? Mas às vezes também somos nós que nos torturamos, porque não esquecemos. Ficamos ali remoendo, martelando aquilo. Então nós temos que ter cuidado também com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Cingir os nossos ouvidos também, meus irmãos. Usar o capacete da salvação. Eu creio que o capacete da salvação também ajuda a tampar os nossos ouvidos para muitas coisas que nós não queremos ouvir, que não precisamos ouvir. Porque o que vale na minha e na sua vida é o que sai da boca de Deus. Amém? Não sofra mais com palavras, meus irmãos. Ore por essa vida. E que nós possamos também ter cuidado com a nossa palavra. Então, quarta coisa que a língua é comparada é com chicote, que é o poder de tortura. Quinta coisa com a qual a língua é comparada, meus irmãos, é comparada com uma espada. Com espada afiada. Vamos lá. Salmo 57, versículo 4. Salmo 57, versículo 4. Diz assim, ó. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Então a língua é comparada também com espada afiada. Pastor William, a espada afiada é poder de quê? A espada afiada é poder de cortar relações. A língua
ela tem esse poder também de cortar relações. Quantas amizades não foram desfeitas por causa de alguma fofoca? Ah, o fulano fez isso. O fulano falou aquilo. Quantas amizades são desfeitas? Aí você dá ouvidos àquilo ali e acaba muitas vezes desfazendo uma amizade ou perdendo uma amizade também. Muitos relacionamentos foram desfeitos por causa da fofoca. Porque nós estamos falando aqui dos pecados da língua, né? E um dos pecados da língua é esse, a fofoca. Amém, irmãos? Então temos que ter cuidado com isso também. Que nós podemos ali, com a nossa língua, destruir uma amizade verdadeira. Uma amizade que o próprio Deus levantou ali. Nós podemos trazer destruição para essa amizade também. A língua é comparada com uma espada afiada. Amém, irmãos? Não é como a palavra de Deus. A palavra de Deus também é comparada com uma espada de 2 gumes. Mas a palavra de Deus, ela corta, irmãos, é com a verdade, mas é com amor. A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, que aqueles que estão perecendo, aqueles que vão ser enganados pelo anticristo, foram aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvar. Então é a verdade, mas é com amor. O amor da verdade. Quando nós vamos corrigir alguém, porque todos nós somos usados, irmãos, em algum momento para corrigir alguém e para sermos corrigidos também. Isso tem que ser com amor. Não é com ódio no coração. Tem que ser com amor. Porque a Bíblia também vai dizer que o próprio Deus é assim. Deus, ele corrige a quem ele tem por filho, a quem ele ama. Então Deus, ele corrige com amor. É igual eu estava ouvindo hoje mesmo eu estava ouvindo na rádio, né? Na Rádio Ágape. Estava ouvindo mais cedo, programação ali na rádio, eu estava ouvindo uma pregação do pastor que eu gosto muito de ouvir ele. Pastor Diogo Dantas. E ali ele estava dando esse exemplo, quando o pai nos corrige. Quando o nosso pai nessa terra nos corrige, muitas vezes o pai fala assim, ó, eu vou te dar uma surra, mas eu vou te dar uma surra porque eu te amo. Irmãos, eu vou te dar uma surra porque eu te amo. Então a correção tem que ser com amor. Amém? Então a língua é comparada com isso também. Uma espada afiada, poder de cortar relações. E aí o inimigo trabalha muito, né? O inimigo aproveita essas situações. Quantas pessoas também já não tiveram casamentos destruídos por causa da mentira? Eu falei da fofoca, mas tem a mentira também. Irmãos, tem pessoas que até chegam a mentir, a inventar que a pessoa ali foi traída pelo esposo ou pela esposa pra ficar, né, com a pessoa. Por exemplo, a mulher quer tomar o marido da outra, aí mente, seu esposo tava te traindo. Com mentira, né? E aí o marido corta a relação, a esposa corta a relação com o marido, ou o marido corta a relação com a esposa. Tá vendo como a língua pode trazer enormes destruições, irmãos? E aí quando um casamento é desfeito, aí o casal sofre, os filhos vão sofrer também. A outra geração dos filhos podem sofrer também, porque os filhos crescem traumatizados. Nosso irmão Carlos André tá aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus, comentando aí, que Deus abençoe. Então, irmãos, é isso, né? Pode trazer consequência até para outras gerações. Olha só o poder destrutivo que a língua pode ter. Amém, irmãos? Então, sexta coisa com a qual a língua é comparada. Sexta coisa. A língua é comparada com flechas mortíferas. Vamos lá para o texto? Jeremias 9, versículo 8. Diz assim: uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Isso é forte, né, irmãos? A língua é comparada como uma flecha mortífera. Além de ser uma flecha por si só já pode matar, né? Se atirar uma flecha no outro ali, pode matar. Agora, irmãos, existem flechas que ainda são envenenadas. Pra ter uma garantia maior ali que vai matar, né? Quando atingir o alvo. Bota veneno ali na ponta da flecha. Então a língua é comparada com uma flecha mortífera. Depois de lançada, não tem como voltar atrás. Depois que você lança uma flecha, tem como você falar, volta a flecha? Não, né? Ela vai para o alvo. Então é como uma flecha mortífera, cheia de veneno. Pastor William, isso é o poder de quê? Poder de agressão à distância. Olha só que forte. A língua é comparada com uma flecha mortífera. É poder de agressão à distância. Então, hoje em dia, nós vivemos no advento das redes sociais, né? Hoje em dia está as redes sociais aí.
E muitas vezes os irmãos ali do ministério e até minha família mesmo podem até me achar chato nessa parte. Mas, irmãos, eu sempre estou falando do perigo dessas indiretas nas internet, né? Dessas indiretas na internet. Indiretas no Facebook, indiretas no WhatsApp. Eu não estou dizendo aqui que as redes sociais não podem, irmão, servir para você botar ali uma correção, né? Uma pregação, exortação, claro que pode. Mas muitas vezes o problema é que nós estamos ali com um problema pessoal com a pessoa, né? Às vezes nós estamos com um problema pessoal com a pessoa e aí nós ficamos jogando indireta para aquela pessoa. E isso não é a maneira correta de agir. Mesmo que a pessoa esteja errada. O que a Bíblia nos ensina? Se seu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o no particular. Se ele não te ouvir, você vai, Mateus 28, né? Mateus 18, em diante ali, os irmãos vão achar. Amém? Então, a palavra de Deus fala, se seu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o no particular. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, você chame uma ou duas testemunhas. Se ainda assim ele não te ouvir, aí você chama a igreja. Se mesmo assim ele não quiser te ouvir, aí você considera ele como gentil ou como publicano. Então nós vemos, irmãos, que para o cristão, essa questão de indiretas em redes sociais não é o que a Bíblia ensina para o cristão. Isso não convém ao cristão e não é o que a Bíblia ensina. Cristão que está jogando aí indireta em redes sociais, irmãos, não está obedecendo a palavra de Deus. Está sendo desobediente com a palavra de Deus. Porque como nós vimos aqui, tem etapas para se cumprir. Chamar no particular, chamar ali testemunhas, chamar a igreja para tentar resolver o problema. Se não ouvir, aí considerar mesmo. Não, isso aí não quer conserto. Gentil e publicano. Mas tem etapas. Tem a primeira, segunda, terceira etapa, né? É a quarta etapa que é deixar para lá, né? Deixar na mão de Deus. Até exclusão, né? Que tá falando ali. Então o que acontece? Tem etapas para se cumprir. E às vezes o cristão quer pular etapas, né? De vez de cumprir ali a primeira etapa, já quer ir para a última logo. Sair falando, excluindo, falando, não quero saber mais dessa pessoa, não quero saber mais dessa pessoa, né? Então a língua é comparada como uma flecha mortífera. Então nas redes sociais tem muito essa questão aí de indiretas, alfinetadas em redes sociais. Então é o poder de agressão à distância. Eu estou aqui, né, em Brasília, eu posso atingir uma pessoa que está lá na Bahia, posso atingir uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, agredir à distância. Redes sociais também são a causa, irmãos, de muitas tragédias. É um poder de agressão à distância. E uma coisa também que me chamou a atenção nesse texto, até coloquei aqui de novo, ó, que diz assim, ó: uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com a sua boca, fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Então nós vemos que tudo começa com o coração maligno, né? Às vezes a pessoa pode até estar te elogiando, falando que você é uma bênção. É, você é uma bênção. Você é um homem de Deus. Te elogiando, te bajulando. Porque a Bíblia fala, o homem que bajula o homem arma uma armadilha para os seus próprios passos. Porque bajulação é diferente de elogio. Elogio é sincero. Elogio é sincero, irmãos. E em muitas situações o elogio é bem-vindo. Quando nós sabemos lidar com o elogio também, né? Então em muitas situações o elogio é até saudável. O elogio é sincero. Agora a bajulação é com interesse. Tem algum interesse ali por trás. A bajulação. Então as pessoas podem até falar, você é uma bênção. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Estou sempre contigo. Às vezes a pessoa te apoia. Te apoia ali para te conquistar. Pode contar comigo, estou contigo. Mas dentro do coração, vou colocar aqui de novo, olha só. Mas no seu interior arma-lhe ciladas. Então tá ali elogiando a pessoa, mas dentro ali do coração, irmãos, está desejando toda sorte de mal para a pessoa. E ali vem o problema muitas vezes da inveja, né? Da maledicência. Desejar o mal da pessoa. E o nosso Deus é um Deus que sonda e esquadrinha corações. Muitas vezes nós não conseguimos perceber isso, a maldade. Às vezes conseguimos, às vezes não, né? Mas nosso Deus não. Nosso Deus, ele sonda e esquadrinha o nosso coração.
Então a língua também tem este poder, irmãos. É considerada como flechas mortíferas. Poder de agressão à distância. Então vamos vigiar nas redes sociais. Eu já falei aqui com minha família. Eu falei, ó, quando era novo convertido, não era tanto novo convertido, mas eu era mais imaturo, né? No começo da minha fé eu era imaturo. E aí começou a surgir esse negócio de WhatsApp, Facebook. Irmãos, eu já fiz isso várias vezes. Ah, a pessoa fez isso, vou colocar isso aqui que ela vai ler. Ela vai ler. Então eu fiz isso, irmãos. Mas aí eu fui crescendo. Eu fui crescendo e falei, rapaz, isso não convém não. Se eu tenho algum problema com a pessoa, eu tenho que chegar lá na pessoa, falar no particular. Porque, irmãos, a pregação do evangelho é para todos. A pregação do evangelho é para toda a igreja. Nós somos a igreja. Então começa de nós, né, para todos. A pregação do evangelho é para todos. Agora, se você está com um problema particular com seu irmão, os outros irmãos não tem nada a ver com isso, né? Se você está com um problema particular ali com o teu irmão, vai resolver com o teu irmão. Os outros irmãos não são obrigados a serem contaminados também com indiretas, com palavras de alfinetadas. Isso acontece não somente em redes sociais. Nós somos cristãos, nós frequentamos igreja. O microfone também pode ser usado como uma arma letal, uma arma mortal. Então, às vezes, as pessoas deixam de resolver o problema ali no particular porque são covardes, não têm coragem. E aí pega o microfone e fica ali falando. Eu já falei, ó, nós como pastores, nós temos sim o papel também de exortar. Nós temos o papel de corrigir, de ensinar e de sermos corrigidos também. Não é porque nós temos o microfone que nós temos que nos aproveitar. Ah, agora eu tenho o microfone, eu tenho o poder do microfone. Não. Nós temos que ser corrigidos também. Ninguém está acima do bem e do mal. Então, nós temos sim o papel também de pregar a palavra, né? Não podemos nos acovardar, deixar de pregar também. Mas para isso também temos que ter sabedoria. Então, às vezes nós deixamos de resolver um problema ali no particular e vamos lá pro microfone, né? Aí quando pegamos o microfone, queremos jogar tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Aí a boca fala do que o coração está cheio. Aí sabe o que é que acontece? Isso vai contaminar muitos. Contamina a igreja não gosta de ouvir isso, né? Aí começa ali as contendas, começa as dissensões, começa as facções. Por quê? Por falta de sabedoria. Por falta de cumprir com os princípios bíblicos, de resolver a questão ali no particular da pessoa muitas vezes. Então nós temos que ter essa sabedoria também. Dentro das igrejas também. Porque isso está também destruindo muitos ministérios. Falta de sabedoria. As lideranças têm que ter uma sabedoria a mais. Porque sabe o que a palavra disse aqui? Em Tiago, o texto, a leitura bíblica em classe que nós lemos aqui. Olha só, vou colocar de novo para os irmãos. Diz assim, ó, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então muitas vezes a pessoa é um pastor, é um líder espiritual, independente do cargo que tenha, né? Acha que pode falar tudo. Acha que pode pegar o microfone e falar tudo. Só que o juízo vai ser mais duro ainda. Porque às vezes a pessoa não tem a chance de se defender. Quem tá com o microfone pode falar o que quiser, irmãos. Agora e a pessoa que tá do outro lado? Não tem a chance de se defender. E aí o juízo vai ser mais duro ainda. Nosso evangelista Jefferson colocou aqui. Verdade, muitos utilizam o microfone não para pregar, mas para desabafar. Aí a Bíblia diz que da boca se sai do que o coração está cheio. Exatamente o que nós estávamos aqui, né? É verdade, irmãos. Estávamos aqui meditando. É verdade. E eu creio que todos nós cometemos em algum momento este erro, né? Mas hoje nós estamos aqui para quê? Para aprender e não fazer mais. Buscar uma sabedoria de Deus. Buscar o quê? O domínio próprio. Então a língua também é comparada com isso. Com uma flecha, porque é o poder de agressão à distância. Então vamos refletir sobre isso. Certa vez eu ouvi uma frase que no primeiro momento eu achei que essa frase estava correta, né? Eu achei que era um ensinamento para a minha vida, mas a Bíblia fala que nós temos que analisar tudo e reter o que é bom. Então no primeiro momento eu achei que era certo esse ditado que eu ouvi, mas depois eu fui analisar bem e vi que não era certo, irmãos. Certa vez, né? Um irmão em Cristo chegou para mim e falou assim: Pastor William, eu acho o seguinte, aquele que pensa para falar não fala o que pensa. Aquele que pensa para falar não fala o que pensa. Aí no primeiro momento eu pensei, então nós temos que falar tudo que nós pensamos, né?
Mas, irmãos, já pensou se a gente for falar tudo que a gente pensa? O tanto de vidas que nós vamos magoar, o tanto de vidas que nós vamos matar na caminhada. Por exemplo, se uma pessoa tem um defeito físico, aí você sabe que aquela pessoa tem aquele defeito físico ali, a pessoa já sofre com aquilo. E você pensa em falar pra ela, eu vou falar esse defeito dela, e vai lá e fala. Aí você fala sem pensar. Você vai magoar aquela pessoa. Então, se não é pra abençoar, é melhor ficar calado. Se não pode abençoar aquela vida, levar uma palavra de vida, fica calado. Então eu não concordei com esse ditado depois. Quem pensa pra falar não fala o que pensa. Eu falei, rapaz, se eu fosse sair falando tudo que eu penso, eu ia estar matando muitas vidas aí. Certa vez lá no meu serviço, teve uma situação interessante. Lá no meu serviço, tava dois colegas meus conversando, né? E eu observando ali. Aí um colega de serviço meu chegou para o outro e perguntou, quantos anos você tem? Aí o outro respondeu, eu lembro até a idade do outro. O outro respondeu na época, o outro respondeu, tenho 35 anos. Aí esse meu colega falou, nossa, mas você tá acabado, hein? Falou desse jeito, irmãos. Nossa, mas você tá acabado. Aí eu notei que meu outro colega já ficou assim, todo sem graça, entristeceu na hora. E é porque é homem, né? Já pensou se fosse mulher? Mulher se sente muito mais ofendida. Então, irmãos, falou sem pensar. Então a verdade é que nós temos sim que pensar para falar. Temos que pensar, temos que buscar uma direção de Deus. Senhor, é para me falar? É para falar neste momento ou é para me calar? Porque há tempo de todas as coisas. Há tempo de calar e tempo de falar. Mas nós temos sim que pensar e buscar uma direção de Deus para falar, irmãos. Porque a pessoa pode ali se ofender na hora, né? Então nós temos que ter cuidado sim com o que sai da nossa boca. Amém, meus irmãos? Muitas vezes a pessoa fala, eu tô sendo sincero. Eu sou sincero, eu falo mesmo. Na verdade não tá sendo sincero, tá sendo um grosso, né? Tá sendo um bruto. E fala que tá sendo sincero. Tá sendo um ignorante. E fala que tá sendo sincero. Não, irmãos. Temos que ter cuidado com tudo. Temos que ser sinceros sim, mas com sabedoria também. Amém, meus irmãos? Já estamos aqui encaminhando para o fim desse estudo abençoado. Então nós falamos aqui de 6 coisas que a língua é comparada. E agora, meus irmãos, eu quero trazer aqui um provérbios. Os provérbios aqui é bastante famoso, né? E os irmãos reflitam aqui nesse provérbios. Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Olha o que vai dizer. Nós estamos falando dos pecados da língua, né? E aqui vai dizer, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então nós vemos aqui que desses 7 pecados, né, porque tem 6 coisas que Deus odeia e uma ele abomina. Dessas 7 coisas aqui, irmãos, nós vemos que 3 estão relacionadas à língua. Aqui está dizendo, né? Língua mentirosa. Está dizendo testemunha falsa. E o que semeia contenda entre irmãos. Desses 7 pecados, 3 são relacionados à língua. Então, língua mentirosa. Deus detesta isso. A mentira, meus irmãos, é uma prisão também, né? A mentira é uma prisão. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então, se nós praticarmos a mentira, não nos libertarmos disso, nós não estamos sendo filhos de Deus. Jesus chegou ali para os judeus, em João 8, versículo 32 em diante, naquele diálogo que Jesus estava tendo ali com os judeus, Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ali eles não gostaram, né? Nós já somos livres, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus falou ali no final, na verdade, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo, ele é mentiroso e pai da mentira, né? E homicida desde o início. Ele é o pai da mentira e homicida desde o início. Então, se nós praticarmos a mentira, vivemos na prática da mentira, nós não estamos sendo filhos de Deus. Nós estamos sendo filhos do pai da mentira. Né, irmãos? Então, isso é algo muito sério. Mas a boa notícia é que Jesus veio para nos libertar. Que Jesus falou, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mentira também é uma escravidão. Então, nós temos que eliminar isso da nossa vida também. Nós sempre costumamos pensar sobre isso. E eu falo, às vezes nós tentamos resolver uma situação com a mentira. Aí no lugar de resolver a situação só piora. Foi assim com Pedro também, né? Pedro, quando negou Jesus, ele achava que ia resolver a situação negando. Não, eu não conheço ele, não conheço, nunca vi.
Tava mentindo ali também. Mas na verdade só piorou a situação. Amém, irmãos? Então, muitas vezes nós tentamos resolver uma situação com a mentira. Mas aí nós só pioramos as coisas. A verdade é a maneira correta de se resolver as coisas. Amém, meus irmãos? Então é língua mentirosa, Deus abomina. Testemunha falsa. Acusar o irmão de algo que ele não fez, né? A mentira também está envolvida nisso. Testemunha falsa que profere mentiras. Irmãos. Acusar, calúnia. Como eu disse, a calúnia também tem destruído muitas vidas. A calúnia tem causado uma grande destruição também. Porque quando uma crítica é verdadeira, nós temos que receber, né? Se alguém chegar para mim e falar, Pastor William, o senhor é isso, o senhor está fazendo isso e aquilo, e se eu estiver realmente fazendo, sendo isso, eu tenho que receber. O senhor fala, é melhor você melhorar essa área aí, Pastor William. É uma crítica construtiva, eu tenho que receber. Agora, calúnia, quando é mentira, calúnia, difamação. Pra você ter uma ideia, irmãos, a calúnia e a difamação é algo tão sério que é até crime na lei dos homens, né? É crime. Calúnia e difamação é crime. Então as pessoas até recebem processo quando calunia e difama, né? Agora, se para o homem que é mau isso é crime, imagine para um Deus bom. Imagine para um Deus santo o que significa a calúnia e a difamação. E outra coisa aqui, irmãos, a coisa que Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos. A Bíblia fala que bem-aventurados são os pacificadores. Estes serão chamados filhos de Deus. Então, no lugar da gente colocar lenha na fogueira, né? Nós aprendemos aqui que a língua também tem esse poder de ignição, tocar fogo numa floresta toda. No lugar da gente tocar lenha na fogueira, meus irmãos, tem muitas situações que nós podemos ali trazer a paz. Carlos André disse aqui, né? Com certeza sempre será melhor uma reflexão sobre a maneira que iremos nos expressar. É verdade, irmãos. Pensar, né? Então, essa questão de provocar contenda entre irmãos. A Bíblia fala que o fruto da paz se exercita na paz, né? Para aqueles que praticam a paz. O fruto da justiça semeia-se para aqueles que praticam a paz. Está lá na carta ao Tiago, meus irmãos. Semear a paz. Amém? Não estamos falando aqui de, antes que alguém coloque palavras na nossa boca, né? Não estamos falando aqui de concordar com o erro, concordar com o pecado, ficar cobertando. Não é isso. É tentar resolver da melhor maneira possível, trazendo paz e não contenda, e não divisão. Porque na verdade quem veio para trazer divisão foi o diabo, foi o Satanás. Os crentes não têm esse papel. Os crentes têm o papel de buscar a união, a unidade da igreja. Então muitas vezes ministérios estão sendo destruídos também por isso. Divisão. Amém, meus irmãos? Como eu disse, não estamos falando de concordar com coisa errada. Porque a Bíblia vai dizer lá em Romanos 16, versículo 17. A Bíblia diz em Romanos 16, versículo 17, irmãos, que nós temos que prestar atenção naqueles que promovem dissensões contra o verdadeiro ensino que nós aprendemos. Aí a Bíblia diz, afaste-se deles. Então tem situações que a divisão vai ser bíblica. Se você não concorda com o erro e você não tem como resolver aquela situação, você vai se afastar. Aí essa divisão é bíblica, né? Você não vai ficar junto de coisa errada. Não é essa divisão que nós estamos falando. Mas a divisão no sentido de contenda, no sentido de disputas, brigas por cargos, brigas por egos, né? Isso aí é algo que vem do maligno. Amém, meus irmãos? Não convém à igreja. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, eu quero fazer o seguinte. Nós já trouxemos aqui esse estudo abençoado. E aí eu fui pesquisar, irmãos, sobre passagens da Bíblia que falam sobre a língua. Especificamente provérbios, né? Provérbios que falam sobre a língua. Então vou estar lendo aqui alguns provérbios. E se os irmãos quiserem anotar aí, eu até aconselho, né? Anote aí, que com certeza vai falar o seu coração. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Irmãos, quando eu fui pesquisar provérbios que falam sobre a língua, existem muitos. Não sei se vai dar para ler todos aqui, né? Eu vou ler rapidinho. Mas existem muitos. Eu creio que não vou ler todos aqui, né? Mas depois os irmãos saem procurando aí, porque traz ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas. Então os irmãos anotem aí, ó. Provérbios 4, versículo 24. Diz assim, ó. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Provérbios 11, 12. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala.
Provérbios 12, versículo 6. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Provérbios 12, 13. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Provérbios 12, versículo 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem lhe será retribuído. Provérbios 12, versículo 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 12, versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Só dando uma pausazinha aqui, irmãos. Nós falamos de todos os malefícios da língua, mas é muito importante falar, como a Bíblia nos ensina. O poder da vida e da morte está na língua. Então nossa boca também, irmãos, pode ser um canal de bênção. Pode pronunciar coisas boas. Pode salvar uma vida. Pode trazer uma vida para uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, né? Aqui está falando que a língua dos justos, a língua dos sábios é medicina, cura. Então nossa língua tanto pode servir para matar, mas pode servir também para curar. Falamos das coisas ruins para a gente ter cuidado. Mas a nossa língua, a nossa boca também pode trazer muitas bênçãos para muitas vidas, amém? Eu quero que os irmãos, que a gente encerre esse estudo com isso. Que a nossa boca pode trazer bênção, que nós podemos ser um canal de bênção. Do nosso interior pode fluir rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Você pode até mesmo ser usado, irmãos, para salvar uma vida. Uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida, você pode ser um canal de bênção para aquela pessoa. Amém? Provérbios 13, versículo 2. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruinará. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruinará. Provérbios 14, 3. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Provérbios 15, versículo 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Provérbios 15, 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, versículo 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Provérbios 15, versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Deus se agrada de palavras bondosas. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Irmãos, uma coisa importante dizer, né? Nós podemos matar uma pessoa falando coisas ruins, mas nós podemos matar uma pessoa também falando coisas boas. Aquelas palavras que massageiam o ego, aquelas palavras ali que alegram o coração da pessoa, mas a pessoa muitas vezes não está precisando disso. Às vezes a pessoa não está precisando de um melzinho, às vezes a pessoa está precisando de um remédio amargoso, irmãos. Às vezes nós estamos precisando, né, de um remédio amargoso. Às vezes nós estamos precisando de uma correção, de uma exortação. Às vezes nós estamos precisando de conserto. Aí muitas vezes aquelas palavras de melzinho, né? Deus vai fazer, Deus está dando a vitória, Deus está se agradando, e às vezes a pessoa toda desconcertada. Às vezes nós precisamos ali de nos consertar com Deus. E a pessoa pode chegar para nós: ah, Deus está se agradando de você. Então nós tanto podemos matar falando coisas ruins, como podemos matar também falando coisas boas. Se for mentira, né? Então temos que ter cuidado com isso também. Com as palavras que massageiam o ego. Provérbios 16, 13. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Provérbios 16, 21. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Provérbios 17, 4 diz: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Amém, meus irmãos? São muitos versículos, muitos, mas muitos mesmo. Depois os irmãos vão ler, vai até o provérbio 26, só falando da língua. Então depois os irmãos leem, né? Provérbios 29 também tem. Vamos terminar aqui com 29, que diz assim, ó. Provérbios 29, 20.
Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Olha o perigo de ser precipitado com as palavras, meus irmãos. É o que nós falamos aqui, né? Ter cuidado, ter sabedoria, irmãos, pensar antes de falar, refletir, buscar uma direção de Deus antes de nós estarmos aí machucando, matando, né, com a nossa língua. Como nós falamos, nós frisamos muito aqui nas coisas ruins, né, que nós podemos falar com a nossa boca, mas, irmãos, tem as coisas boas também que nós podemos falar. Amém? Que a minha e a sua boca seja usada a partir de hoje para abençoar, para curar, para libertar, para salvar, para abençoar, para resgatar, falando sim a verdade, mas com amor e com sabedoria, assim como falava Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Este foi o estudo de hoje. Semana que vem, se Deus quiser, vamos trazer aí outro estudo abençoado. E nós estamos aí esperando chegar a revista. Ficou ali do rapaz me avisar. Assim que chegar a revista, nós vamos estar comprando a revista. E os congregantes aí do ministério, irmãos, que estão aí assistindo, depois eu quero conversar com os irmãos. Quero aí conversar com os irmãos, reunir sobre a questão do estudo bíblico. Nós temos aí algumas direções, algumas ideias, mas nós só vamos fazer se os irmãos concordarem, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Espero que os irmãos tenham aí gostado. E nós vamos aqui encerrar com uma oração nessa noite. Amém? Para Deus estar abençoando nossas vidas. Pode deixar o seu pedido de oração, que nós vamos estar anotando aqui no nosso caderno de orações também. Amém? Amanhã, 10 horas, nós vamos ter a programação com a missionária Nilma. A partir das 10 horas da manhã, programa Alcançando Almas. E às 17 horas vamos ter ali com as jovens, né? Com os jovens do ministério, programa Maranata a partir das 17 horas da tarde. E durante todo o dia, uma programação abençoada para abençoar a sua vida na Rádio Ágape. Baixe o aplicativo no Play Store, coloque ali, irmãos, as estrelinhas no Play Store também para nos ajudar a divulgar a rádio. Quando você baixar, você coloca os comentários ali no Play Store, coloca as estrelinhas. Se você achar bom, coloque bom. Se não achar bom, não pode mentir, né? Aí você vai colocar que achou ruim. Mas amém, irmãos? Mas eu creio que você vai ser abençoado e vai achar muito bom. Porque a rádio é uma bênção de Deus. Amém? E aí você vai estar nos ajudando a espalhar cada vez mais a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Meu Deus, nessa noite de hoje, nós queremos te agradecer, meu Pai, por este estudo bíblico. Queremos te agradecer por esse ensinamento abençoado, meu Pai. Esse ensinamento poderoso, Senhor. Esse ensinamento valioso. Meu Pai, que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra, Senhor. Para que todas as bênçãos, meu Pai, que tem na palavra do Senhor, possa alcançar as nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus. Para que a gente possa comer o fruto, meu Pai, da nossa boca, mas que sejam frutos bons. Para que a gente possa ser pessoas, meu Pai, direcionadas pelo Teu Espírito, meu Pai. Para falar aquilo que Seu Espírito Santo, meu Deus, nos conduz a falar. Assim como os discípulos, meu Pai, quando receberam o Espírito Santo ali em Atos dos Apóstolos, e ali eles falaram conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Eles falaram ali direcionados pelo Espírito Santo, meu Pai. O Senhor dominou a língua de todos eles ali, meu Deus. A Tua palavra diz, meu Pai, que nós não podemos dominar a nossa língua, que nós não podemos refrear a nossa língua. Mas a Tua palavra também nos ensina que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, vai surgir dentro de nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito também é domínio próprio, meu Deus. Nós só somos capazes de dominar a nossa língua, meu Pai, se nós formos cheios do Teu Espírito Santo através do domínio próprio. Então nós pedimos para que o Senhor nos ajude, meu Deus, para que a gente possa se encher cada vez mais do Teu Espírito, meu Pai. Porque se encher do Teu Espírito é uma responsabilidade de cada cristão, meu Deus. Que nós possamos buscar cada vez mais, meu Pai. Para que nós possamos ser canais de bênção nas vidas. Para que a gente possa trazer cura. Para que a gente possa trazer, meu Pai, libertação. Para que a gente possa trazer salvação, meu Pai, para as vidas. E não maldição. É o que nós te pedimos nessa noite de hoje. E não somente para outras vidas, mas para que a gente possa trazer bênçãos para a nossa própria vida, meu Pai. Que nós possamos eliminar da nossa vida toda fofoca, toda mentira, toda murmuração, meu Pai, toda calúnia, toda difamação, toda palavra torpe, todo xingamento, tudo aquilo que não convém a Ti, meu Pai.
tudo aquilo que entristece o seu Espírito Santo, que nós possamos eliminar das nossas vidas, meu Deus. E desde já, Senhor, nós te agradecemos, nós tomamos posse de tudo isso. Nós te agradecemos e damos toda glória, honra e louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém. E graças a Deus. Eu vou estar anotando o nome do irmão Carlos André, né? Pediu oração aí pela sogra dele. Vou estar anotando aqui no caderno e nós vamos estar orando uns pelos outros. Orem pela minha vida também, amém, meus irmãos? Orem pelos congregantes, ore por cada povo de Deus, ore pela nossa nação, ore pelos brasileiros, ore por todas as nações, ore por toda criatura nessa terra, por todos os homens. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E eu agradeço aí por todos que acompanharam esse estudo abençoado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.